a gravação. Ah, ele saiu. Ah, agora foi. Bom, gente, boa tarde. O Roberto acho que talvez tenha saído, né? Para ter começado a gravar. Deixa eu ver. Vai ver que ele estava com alguma conta de e-mail que não era possível gravar com a conta dele, não sei. Enfim, às vezes acontece isso, estranho, né? Bom, gente, vamos lá. Qual é a ideia aqui hoje, como eu estava dizendo, é dar continuidade à relação de recorrência, e o intuito aqui é a gente ver método que resolva as relações de recorrência, tá? Na aula passada, a gente viu o método das substituições regressivas. Na verdade, na aula passada, a gente não só viu isso, mas também viu como resolver alguns problemas usando relação de recorrência, né? Eu até recomendei que vocês assistam outros vídeos. Eu tenho alguns outros vídeos que são somente sobre relação de recorrência, e também tem lista de exercício que eu postei, que tem bastante exercício para ser feito usando relação de recorrência, tá? Então, gabarito, eu não sei se eu já postei, mas enfim, no meu próprio canal lá do YouTube tem as soluções que eu fiz em vídeos anteriores, então vocês conseguem entender. Inclusive, é interessante que vocês, se estiverem com alguma dificuldade, é claro, podem me perguntar à vontade, mas que também revejam conteúdo de análise combinatória, tá? Porque é uma das formas que a gente tem de resolver relação de recorrência, na verdade, de obter relação de recorrência que resolva algum problema, né, dessa forma, usando justamente o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, e é assim que a gente consegue resolver os problemas, tá? Então, bom, o conteúdo passa meio rápido, né? A aula passada foi para tentar ver como é a relação de recorrência e agora tentar resolver essas relações de recorrência. Que então, na aula passada a gente viu esse primeiro método, que na verdade a gente aplica esse método para resolver a relação de recorrência quando a relação tem essa estrutura, né? Então, vê que a recursividade só aparece em um termo e esse termo é exatamente o anterior daquele específico que você quer, tá? Então, a n é a recorrência na posição n, na verdade ele é igual a uma constante que multiplica a função do anterior, no caso também usando a recursividade no n-1, mais alguma função de n, tá? Esse C e esse A0, né, são elementos dados, né? Então você tem aqui um jeito, uma cara, né, de obter a relação de recorrência, uma vez que você também tem a base, né? Você tem a base e, além disso, você tem a expressão recursiva para qualquer n maior ou igual do que 1, você consegue aplicar esse método para obter a fórmula fechada. Beleza? Isso a gente viu na aula passada usando o problema das torres de Hanoi. Eu pedi que vocês também fizessem em relação às ovais, né? O problema das ovais, eu pedi que vocês fizessem. Bom, se fizeram, legal. Se não fizeram, se não entenderam, eu recomendo que vocês revejam e tal, me perguntem se não tiver entendido, tá? Hoje eu vou passar para uma outra etapa. Pode falar, Pablo. Bem, professor, em relação aos ovais, só para ver aqui se foi o que eu achei, não sei se tem um gabarito aí, mas n ao quadrado menos n mais 2, seria isso? Realmente não sei. A gente pode ver rapidinho como é que ela é aqui. Eu vou usar esse espaço que tem aqui, tá? Não, tranquilo. Como Só era era a expressão, se era. tivesse o gabarito, a gente estava no campo. Não, mas a gente faz aqui, não é muito trabalhoso. A n é a n menos 1 mais 2 que multiplica a n menos 1, certo? E além disso, a 1 é igual a 2. Isso. Né? Então a gente tem que aplicar esse método, né? E aí vai lá. A n menos 1 a gente não sabe, né? Então tem que aplicar de novo no a n menos 1. Então fica a n menos 2 mais 2 que multiplica n menos 2. Isso tudo aqui se refere ao a n menos 1 mais 2 que multiplica n menos 1. Essa você fez, Pablo? Sim? Nessa primeira etapa? Foi, A professor. ideia é você Aham, continuar até aham. encontrar um padrão nisso, né? Então, a gente pode tentar ver mais uma vez como é que fica isso, né? Então, a n menos 2 tem que aplicar de novo aí a sua recursividade. Então, a n menos 3 mais 2 que multiplica n menos 3, certo?
Então, vê que aqui há n-1, n-1, n-2, n-2. Então, n-3, n-3. Mais 2 que multiplica n-2, mais 2 que multiplica n-1. Certo? Então, só deixa eu tentar reescrever isso aqui melhor para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, é n-3, a n-3, mais 2 que multiplica n-3, mais 2 que multiplica n-2, mais 2 que multiplica n-1, certo? Então, bom, aqui, o que que a gente enxerga, então, né? O n-3 aqui aparece e vai descendo, né? Até n-1, ou subindo, né? De n-3 para n-1. Como é que seria uma regra, então? Antes de ainda escrever nessa regra de modo genérico, né? A gente pode melhorar isso colocando 2 em evidência, né? Coloca esse 2 em evidência, então você tem n-3 mais n-2 mais n-1, certo? Legal? Então, a gente vê que esse padrão, como é que seria, então, no caso genérico, né? A n menos k é mais 2, que multiplica n menos k, mais n menos o quê? K menos 1, certo? Isso aqui você vai vindo até chegar no n menos 1. Beleza? Então, vê, 3, 2, 1. Ou seja, é sempre subtraindo nesse K. K menos 1. Isso vai descendo até chegar a K menos 1, que vai ficar o 1. Beleza? O nosso intuito é chegar na base, né? Então, a gente quer que a n menos k seja igual a 1, porque é aqui que a gente sabe o valor, né? Para isso, então, a gente quer saber qual é o valor de k que faz com que n menos k seja igual a 1. Isso faz, então, com que k seja igual a n menos 1. Certo? Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui é só substituir e ver como é que fica, né? Então, a n é igual a n menos k, sendo que a gente quer quando isso vai ser igual a 1. Então, realmente, aqui já vai ser o a1. Mais 2, que multiplica o quê? N menos n menos 1 é 1. Concorda? Então, n menos k. Na verdade, o k é n menos 1. Então, é n menos n menos 1. Isso aqui é n menos n, dá 0, menos daqui com menos, dá 1, então. Isso aqui é 1. Isso aqui é quem? N menos 2. k. É n menos 1, isso. Fica n menos 2, n menos 2, 2. Isso vai, então, até o n menos 1, certo? Bom, A1 é 2. Então, é 2 que multiplica 2, que multiplica essa soma daqui, ó, é do 1 até o n menos 1. Ou seja, é uma soma de PA, certo? De razão 1. Beleza? Tem quantos termos? N menos 1, né? N menos 1 termos. Eita, o espaço aqui está bem ruim. Deixa eu escrever aqui, tá? Então, A1 é igual a 2, né? Você pode colocar em evidência o 2 e mudar as contas aí e tudo mais, né? Mas também pode fazer assim já, né? A soma do 1 até o n menos 1 é quanto? Como é que a gente tem que fazer essa conta? Lembra? A gente viu isso lá atrás, quando falei de soma de PA e tudo mais, né? N que multiplica N menos 1 sobre 2, isso? Uhum. N menos 1 que multiplica N sobre 2.
Isso. Então, aqui você vai ter cortes aqui com isso, né? Então, você tem 2 mais n que multiplica n menos 1. Beleza? Que o A1 é igual a 2, né? Tá? Então, Você isso aí multiplica. resolve. Show? Eu só coloquei, desenvolvi ali o N, mas eu acho, é isso aí mesmo. Tá Tá bom. bem. Você pode fazer de outra forma, né, aqui na parte final, mas vai chegar a esse resultado aí, tá? Então, legal. Esse foi a aplicação desse método, né? Ver que é abrir essa expressão até chegar num valor aí que você saiba como é esse padrão e encontra a sua base e consegue voltar todo mundo para obter a sua fórmula fechada. Esse método de substituição e verificação, não vou falar sobre ele, tá? Mas é igual quando a gente fez lá na aula passada também, aquele palpite da fórmula fechada da Torre de Hanoi. E aí, dado aquela fórmula, que eu não tenho exatamente uma certeza de por que é aquilo, mas você consegue verificar que realmente a fórmula fechada bate com a fórmula recursiva, provando por indução. Então, você tem essa primeira parte, que é o palpite de uma solução, e depois é necessário fazer uma prova por indução. Não vou entrar aqui nesse assunto especificamente, porque obter esse palpite eu teria que falar de outras coisas e tudo mais, então vou deixar isso de lado. E eu vou falar desse método aqui, que é o das raízes características, tá? A gente vai obter a fórmula fechada de expressões recursivas por esse método aqui das raízes características, mas ele se aplica um pouco mais geral do que esse método aqui. Se vocês lembram o que eu falei também lá na aula passada, o problema da sequência de Fibonacci não pode ser visto dessa forma. Lembram? O problema da sequência de Fibonacci era algo do tipo em que AN era AN menos 1 mais AN menos 2. Então, e A1, né, é igual a 1, A2 é igual a 1. Por exemplo, ou A0 é igual a 1 e A1 é igual a 1. Pode ser também, depende de como você define. Se começa do 0, se começa do 1, depende da sua definição, tá? Bom, mas qual é o ponto aqui? A sequência de Fibonacci é uma sequência recursiva, mas você não consegue aplicar esse método das substituições regressivas, tá? Veja que aqui você tem 2 termos recursivos sendo chamados, aqui você só tem um termo recursivo sendo chamado. Para conseguir resolver recorrência que se encaixa mais ou menos nesse padrão, é por isso que a gente usa esse método das raízes características. Também existe esse outro método das funções geradoras e tal, mas aí eu teria que ter um curso com bem mais tempo para primeiro falar que é uma função geradora e aí aplicar a função geradora especificamente para resolver as relações de recorrência, tá? E aí eu recomendo que vocês estudem, se vocês tiverem interesse, em materiais de análise combinatória, de combinatórias de modo geral, de matemática discreta, tá? Não tão básicos também. Esse é um assunto um pouco mais avançado que em cursos básicos de matemática discreta não se vê, tá? Mas nem o método das substituições das raízes características se vê tanto. Então, é ele que eu vou explicar, já vai ser bem legal porque a gente quer aqui, tá legal? Então, bom, primeiro, a gente tem que saber como é a expressão recursiva para que você consiga aplicar esse método, tá? Então, a gente aplica em expressões recursivas que são lineares, ou seja, a recursividade, ela não tem uma potência ali associada a ela, tá? E que seja dessa forma. Ou seja, a expressão recursiva ali no AN, que é quem você quer saber, ele é em função do AN-1, também em função do AN-2, do AN-3, assim por diante, mas é linear, tá vendo? Você não tem aqui um ao quadrado, um ao cubo, tá? Ele é linear, beleza? Mas é uma expressão recursiva que você tem D termos, porque você está do AN-1 até o AN-D. Cada termo desse tem uma constante que está multiplicando e tem uma soma a uma função de n, tá legal? Então, isso que é o tipo de relação que a gente vai conseguir resolver aqui, beleza? Veja que isso daqui é mais geral do que eu falei aqui atrás, né? Porque aqui você só tem um único termo aparecendo, tá? Enquanto aqui você tem D termos aparecendo. Vai do AN-1 até o AN-D, tá?
Então, vê que é mais geral. Tudo que você consegue resolver f de n não precisa ser linear, não. F de n é uma função de n qualquer, tá? Pode ser n ao quadrado, pode ser igual a 1, uma constante, pode ser 2 elevado a n. É uma função de n, tá? O que importa para a gente ser linear são esses d primeiros termos aqui, tá? CI é uma constante, tá legal? Então, para i de 1 até d é uma constante. E a ordem dessa relação de recorrência a gente chama justamente desse D. Tá? Então, você tem do AN menos 1 até o AN menos D. Esse D que vai implicar para a gente a ordem dessa relação de recorrência linear. Beleza? Tá claro para todo mundo? De novo, igual eu falei na última aula, eu vou falando. Se vocês não estiverem entendendo, vocês vão me perguntando, tá? Então, como eu estou vendo, vocês não estão sabendo se vocês estão entendendo ou não, mas me interrompam, porque senão eu vou ficar interrompendo direto para perguntar e esperar a resposta, vai acabar tomando muito tempo da aula, tá? Então, bom, você tem esses D termos aí, e esse f de n é uma função de n qualquer, e D, justamente essa ordem, é o número de termos por conta desse n menos, vai até do 1 até o D, do 1 até o D. Se f de n é igual a zero, porque pode ser uma função de n, pode ser igual a zero, não tem problema. Se for esse o caso, a gente diz que essa relação de recorrência é homogênea. Tá? Se ela não for igual a zero, ela é uma função de recorrência, uma relação de recorrência não homogênea. Tá legal? Então, vamos primeiro entender essa situação de linear, ordem, homogêneo, não homogêneo, em alguns casos aqui bem simples. Tá? Então, o problema das torres de Hanoi, ela se enquadra nessa relação de recorrência. Agora, quais são as características dela? Bom, primeiro, ela é linear, certo? Ela é linear porque aqui você tem essa potência da recorrência igual a 1, né? Ela é não homogênea, ela é não homogênea porque aqui você tem essa soma a f de n igual a 1. Não é igual a zero. Se não é igual a zero, então ela é não homogênea, certo? A ordem dela é exatamente igual a 1, beleza? A ordem dessa relação de recorrência é igual a 1, tá? Vamos para outro exemplo. O próprio exemplo da sequência de Fibonacci, que eu falei antes de introduzir esse conceito, tá? Bom, primeiro, ela é linear, porque, veja, de novo, não tem a potência da recorrência aqui é igual a 1, é linear. Ela é homogênea porque você não tem aqui um mais uma função de n. Tem um mais f de n, mas isso daí é igual a zero, certo? E, além disso, a ordem dela é 2. O C não precisa ser igual a D, Camilo. Tá? C é uma constante. Entendeu? Esse C aqui é uma constante qualquer. É um valor qualquer. Tá legal? Essa não está escrito no slide anterior, não. O que está escrito no slide anterior é C1, C2 até CD. Esse 1, 2 e D são índices. Índices que associam a constante. Agora, nada quer dizer que C1 tem que ser exatamente 1. Ou CD tem que ser exatamente AD. Entendeu? Quanto a isso do AN, eu acho que foi exatamente o que a gente encontrou aqui, tá, Roberto? Talvez você tenha saído. Eu fiz aqui as contas e tudo mais, eu sei que você falou. Beleza, Roberto? Depois você assiste na gravação a solução. Bom, então, tá claro aqui nesse segundo caso, é linear, é homogênea e a ordem dele é 2. É 2 porque tem aqui o n-1 e n-2. Vou colocar aqui uma outra recursividade, que poderia ser também. Se aparecesse dessa forma, 2fn-2. E aí, sei lá, f de 1 é igual a 1, f de 0 igual a 2, alguma coisa do tipo qualquer, ou começando do 1, do 2, não importa. Mas para n maior ou igual do que 2, então a recursividade é isso que está aqui. Como seria
essas características, qual seria a ordem dessa relação de recorrência? Qual seria a ordem dessa relação de recorrência aqui? Ordem 1. Não, ordem 2. FN, eu acho que é ordem 1. Por que ordem 2, Camilo? Eu acho que é ordem 1 porque só depende de um termo. Um antecessor, seria isso, professor? Então, na verdade, não. O Camilo está certo. D define a ordem. E o que é D aqui nesse caso? Você está certo, Pablo, Entendi. quando você diz que o número de termos define também a ordem, associa a ordem. Aqui só tem um termo, mas só tem um termo aparecendo, tá? É esse menor cara aqui que vai definir a ordem disso daqui. Então é o 2. Por quê? Cadê o Fn-1? Ele está aqui, só que ele não está aparecendo. Porque é como se fosse isso aqui, reescrevendo. Fn é 0 que multiplica Fn-1, mais 2 que multiplica Fn-2. Entendeu? Entendi. É onde para. É assim que você tem que pensar. É onde está parando. Tá? Bom, vocês estão vendo que aqui. Tá claro para todo mundo, gente? Nesse Então, se caso, a tivesse, ordem. então, se tivesse um FN-3, seria a ordem 3. Mesmo Isso, não tendo o isso aí. FN-2 e o FN-1. Isso aí. Isso aí. Tá? Entendi. Isso. Isso é consequência da própria definição ali. Porque Nossa. esses 6 aí são constantes. Pode ser 0, por exemplo, não tem problema. Aqui pode ser zero, mas aqui não é 0. Então, é isso que vai estar definido. A ordem. Só Então, que independe do coeficiente, né? não tem relação com coeficiente. A ordem não tem relação com coeficiente. Ok. Tá? Então, olha só. Uma observação que a gente tem aqui é o seguinte. Qual era a ordem dessa relação de recorrência? Qual é a ordem dessa relação de recorrência? A gente viu, ordem 1. Quantas bases tem essa recorrência? Uma, Uma. Qual é a qual é a ordem disso daqui? duas, Dessa recorrência? 2. Quantas bases tem? duas. 2. É porque eu quis esse número de bases casar com a ordem, foi porque eu quis? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Acho que é porque assim, a ordem ela estabelece o parâmetro, né, do número de bases pelos quais essa recorrência vai funcionar. Né? Então, tipo, se fosse de ordem 3, vamos supor, seriam 3 bases, ordem 4, 4 bases e assim por diante. Seria isso? Seria isso. Mas por que seria isso? Boa pergunta. Por causa Seria que mais por uma questão de convenção mesmo? Não. É para não gerar inconsistência, para você ter valores realmente. Então, pensa aqui, por exemplo. Pensa que que só tivesse sido dado para você o F0. é que o N-2 ele seria -1, né? Então, aí ele não tem base, né? Exatamente. Então, aqui, F0 você sabe. F0 é igual a 1. Mas o F1 não tem valor, então você tem que vir para cá. Aplicando a recursividade, seria F1, seria o quê? F0 mais o anterior do F0. Então você não teria um ponto de parada aí associado, Eu entendeu? falo agora, você não tem a parada. Você sempre vai ser Isso. infinito. Então, por isso, você tem que ter exatamente a ordem, tem que casar com o número de bases que você tiver. Aqui nesse exemplo, que é somente apareceu o Fn-2, foi necessário ter as duas bases? Vocês acham que é necessário? Por exemplo, se eu quisesse saber
quem é o F2? Quem é o F2? Quem é? Aqui, gente, aplicar recursividade. Então, F2 é o quê? F2 é 2 que multiplica F de N menos 2, ou seja, F0. F0 você foi apresentado na sua base. Então, seria 2 vezes 2, 4. Ok? Ok. Tá. Eu vou colocar aqui 4 só para não ficar, só para ir subindo, beleza? E não tem nenhum problema específico que eu estou definindo com essa recursividade, então não há problema eu ficar alterando isso. Bom, tá legal. Foi necessário F de 1 aqui para eu saber quem é F de 2? Não foi necessário. Mas é necessário eu ter o F de 1 escrito, então, como base? O que vocês acham? Eu acho que sim. É necessário ou não é necessário? Desculpa, já não entendi mais em relação ao que é o sim. É necessário. Ah, que é necessário. Sim, é necessário. Tá? Bom, indo direto ao ponto aqui, por quê? O F3, ou seja, algum que faça com que você chegue até o F1, se você não souber o seu valor do F1, você não vai conseguir resolver. Porque seria, por exemplo, 2 F1. Só que quem é F1? Se não foi apresentado quem é, você não tem como resolver por aqui. Tá? Então, mesmo que não apareça esses dois termos aqui, só apareceu um termo realmente, mas a ordem é 2, então tem que ter duas bases mesmo assim. Tá? Ô, Roberto, você queria perguntar alguma coisa, não é? É só que eu continuei falando e não deixei você falar. Quer falar? Não, mas você já respondeu aí. Eu queria saber Show de bola. a ordem. Na verdade, nessa sequência de Fibonacci aí, queria dizer que se a ordem correspondia ao termo que tinha, se tinha dois termos aí, corresponderia a aquele valor maior, né? Tipo menos 2 aí. Perfeito. Isso aí. Tá? Show de bola. Então, vamos lá. A gente já entende o que é uma relação de ocorrência linear, já entende o que é um homogêneo, não homogêneo, né? A ordem. Então, vamos, de fato, aqui tentar resolver essas relações de recorrência. Primeiro, a gente vai resolver uma relação de recorrência que é homogênea, tá? O caso não homogêneo, a gente vai tratar depois, ainda nessa aula. Eu vou ensinar aqui um roteiro, um script que você vai ter que fazer para aplicar esse método, tá? Bom, então vamos lá, muita calma. A relação de recorrência ela é homogênea. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, isso aqui a gente não vai tratar por enquanto, mas isso aqui sim a gente vai tratar agora, porque é homogêneo, tá? Então, essa é a recursividade aí. Veja que o f de 0 nem f de n nem aparece, porque ele é igual a zero. Tá? Então, é C1 que multiplica a n menos 1, C2 que multiplica a n menos 2, isso tudo somando, até CD que multiplica a n menos D. É legal? C e I são constantes aí, que vai do I de 1 até D. Legal. Agora, a gente vai pegar essa expressão recursiva e escrever uma expressão baseado nessa recursividade. Como? A gente vai escrever o que a gente define a equação característica dessa expressão associada, tá? Que é da seguinte forma. Tá, deixa eu colocar aqui e eu vou explicando sobre ela. Tá legal? Então, você vai pegar essa expressão e você vai associar a variáveis, são esses alfa. Então, vai ter o alfa elevado a n, aqui é C1, vai manter o C1, alfa elevado a n menos 1, mais C2, que multiplica alfa elevado a n menos 2, e assim por diante, até CD, que multiplica alfa elevado a n menos D. Tá legal? Então, você vai pegar a sua expressão recursiva e você vai reescrever em termos desta nova equação que apareceu. Bom, você pode... Então, isso aqui, na verdade, agora é uma equação. Tá?
E aí você quer saber quem são as raízes associadas a essa equação. Por quê? Olha só. Você vai passar todo mundo para o outro lado. Então vai ficar alfa elevado a n, que é menos, né? C1, que multiplica alfa elevado a n menos 1, e assim por diante, igual a zero. Bom, o que é isso? Isso aqui é uma equação. E aí, para isso, eu vou precisar falar de uns teoremas rapidinhos aqui, que inclusive são vistos em outros cursos. Equações diferenciais, por exemplo, que se vê muito em cálculo e coisas do tipo. Conceitos de álgebra linear, não sei se vocês já estudaram, que utiliza muito coisas similares ao que eu vou apresentar aqui, tá? Mas, fala, Roberto. Essa expressão, a primeira lá em cima, seria uma equação de diferenças? Isso aí. Tá? E similar a discreta, né? Similar a uma equação contínua. Isso aí. Tá? Mas aí que tá, olha só, vamos chegar lá. Vamos avançando aos poucos. Bom, o que a gente está formando aqui é um polinômio. Certo? Isso aqui é um polinômio. Por quê? Você tem aqui qual é o grau dessa expressão? É o grau D. Associado a essa equação. Vamos chegar lá, né, nesse polinômio de grau D. Mas uma coisa que a gente tem da álgebra é o que a gente chama de teorema fundamental da álgebra. O que a gente tem? Vou chegar lá, Camilo, calma. Então, o teorema fundamental da álgebra, o que a gente consegue extrair dali? A gente consegue extrair dali que um polinômio que tenha grau D tem exatamente D raízes e não necessariamente são distintas. Tá? Não necessariamente são distintas essas raízes. Para responder isso aí para que você perguntou, Camilo, veja, eu saí de uma expressão e eu fui para uma outra expressão. Tá? Esquece que esse AN-1 é uma função recursiva. Não é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou pegando e eu estou escrevendo sim em relação a um polinômio. Eu estou pegando cada AN, esse índice aqui vai virar a potência da variável alfa que eu estabeleci. Eu saí de uma expressão, estou indo para uma outra expressão. Isso aqui sim é linear. Não tem nenhum ao quadrado aqui, por exemplo. Tá? E eu estou reescrevendo essa função, essa relação de recorrência, por meio dessa equação que vai associar uma variável alfa e a potência do alfa é justamente os índices que a gente tem aqui da chamada recursiva de cada função que aparece aqui na recursividade. Fala, Pablo. Pode falar, Pablo. Peraí, o meu voltou? Sim, estou te ouvindo. Opa. Então, professor, quem está determinando o grau aí do polinômio seria o n? Vamos chegar lá. Exatamente para a gente casar no polinômio direitinho. Tá? Uhum. Ainda não tratei exatamente disso. Mas vamos lá. Eu passei para uma equação. Isso eu vou associar a um polinômio. Tá? Mas, dando uma pausa nisso, se o polinômio tem grau D, então tem exatamente D raiz ali que eu vou tratar. Então, eu quero sair dessa expressão, escrever em um polinômio de grau D, tá? E eu quero obter as raízes do polinômio associada a essa equação característica. Então, vamos fazer isso, tá? Mas espera lá. Então, a solução da relação de recorrência, porque o que eu quero é obter a fórmula fechada da equação de recorrência. Ela vai ser determinada pelas raízes que você vai ter do polinômio associado à equação característica da relação de recorrência. Então, você tem uma relação de recorrência. Você vai escrever a equação característica dela. Dessa equação característica, você vai escrever um polinômio associado a ela. As raízes desse polinômio é o que a gente está interessado. Vamos ver entender melhor isso aqui com um exemplo. O que eu acabei de falar sendo que é aplicado num exemplo. Bom, essa aqui é a sequência de Fibonacci. Certo? Com a sequência de Fibonacci, você tem a relação de recorrência.
Então, o que você vai escrever agora? É a equação característica. A equação característica vai ser justamente a variável alfa vai aparecer associada ao índice que está aqui. Então, é alfa elevado a n igual a alfa elevado a n menos 1 mais alfa elevado a n menos 2. Passei todo mundo para o outro lado, tenho a equação característica. Tá legal? O meu interesse é obter um polinômio de grau 2 associado a isso daqui. E como é que eu vou fazer isso? Basta você dividir todo mundo por alfa elevado a n menos 2. Alfa, para a gente, ele é diferente de zero, porque é a raiz que a gente quer obter que seja diferente de zero. Porque se a raiz dessa equação for igual a zero, você não está acrescentando nada. F0 e F1 não entraram aqui ainda, Camilo. Eu só estou olhando a recursividade aqui. Ainda não estou olhando nada da base da recorrência, tá? Ah, o que você está falando aqui, né? Esse camarada aqui ser igual a zero ou igual a 1. Na verdade, não. Pode ser assim também que não vai gerar nenhum problema. Por quê? Porque o F2 vai entrar na recursividade, né? F2 entrando na recursividade vai ser F de 1 mais F de 0. Ou seja, F de 1 mais F de 0, que é 1 mais 0, que é igual a 1. Então, é exatamente o que eu tinha definido para vocês antes. F de 1 igual a 1, F de 2 igual a 1, e você continua mantendo a sua recursividade. Não gera nenhum problema, entendeu? Eu só fiz assim para facilitar as contas que vão aparecer aqui depois. Tá? Mas a definição, posso dizer assim, pode ser igual eu falei na aula passada. Show? Tá. Então, o que eu quero fazer? Veja, tem uma recursividade, escrevi a equação característica, dividi todo mundo por esse alfa elevado a n menos 2, que é a menor potência. E é isso que você vai fazer sempre. Qual é a consequência disso? É esse polinômio de grau 2. Tá legal? É nesse polinômio aqui que você quer determinar as raízes. As raízes desse polinômio que vão auxiliar a construção da fórmula fechada da relação de recorrência que foi apresentada antes. Então, isso responde um pouco o que o Pablo perguntou, né? Quem é esse polinômio, né? Você perguntou algo mais ou menos com isso, não foi, Pablo? Não é da equação característica, você vê que é n menos 2 o menor potência. Então, o grau vai ser 2. Porque basta dividir todo mundo por esse menor grau. Entendeu? Entendi, valeu. É nesse polinômio que a gente quer obter as raízes. Bom, vê, isso aqui é um polinômio de grau 2, ou seja, é uma equação do segundo grau, certo? Obter as raízes de uma equação de segundo grau, eu acredito que vocês saibam, né? Eu preciso passar por isso de novo? Não, né? Preciso rever esse conteúdo? Não, né? E os demais, estão tranquilos? Você pode resolver equação de segundo grau com, sei lá, com o que chamam aí de fórmula de Bhaskara, né? Tem vários jeitos de você obter a sua resposta aí. Beleza? Mas, fazendo as contas, você vai chegar que uma raiz é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e outra raiz é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Tá legal? Bom, e daí? Veja, eu fui até um ponto. Eu falei com vocês antes desse slide o seguinte: as raízes da equação que você vai obter, do polinômio que você vai obter de grau D, no caso aqui grau 2, e D é a ordem da relação de recorrência, vão ser importantes para a gente. Porque, olha só, primeiro, observa que uma raiz elevada a n e a outra raiz elevada a n satisfazem a recursividade. Satisfazem a recursividade por quê? Alfa elevado a n igual a alfa elevado a n menos 1 mais alfa elevado a n menos 2. Isso foi da equação característica que a gente tinha. E veja que, bom, alfa elevado a n é justamente uma raiz que você obteve elevada a n. Você pode obter somando aqui essa sua raiz elevada a n menos 1 elevada a n menos 2.
Da mesma forma, você pode também fazer em relação a outra raiz. Então, alfa, nesse caso aqui, é o alfa 2 elevado a n, satisfaz aquela equação característica. Beleza? Ok? E? Tá? Foi só para confirmar que a raiz que você obteve elevado a n satisfaz a sua equação. Uma outra coisa que existe, e com isso daqui você já vai ter a sua fórmula fechada, é isso que está aqui. É o que esse teorema vai dar para a gente. Bom, a n é igual a alfa 1 elevado a n. E também é alfa 2 elevado a n. Ou seja, são as raízes que você obteve do seu polinômio. Tá? Satisfaz a equação dessa daqui. Tá? Que também vão satisfazer essa daqui. Você pode fazer as contas que vai encontrar. Tá? A gente vai aplicar isso nos exercícios. Tá? Mas, então, você tem a sua raiz, ela elevada a n são raízes, e o que a gente chama de combinação linear das potências das raízes também vão satisfazer a sua relação de recorrência. Ou seja, isso daqui é exatamente o que vocês veem em disciplinas de álgebra linear, por exemplo. A minha fez álgebra linear, geometria analítica, álgebra linear, equações diferenciais também tem esse método aqui que eles ensinam lá. Mas, enfim, o que você tem que fazer com esse teorema? Primeiro, você tem a sua equação de recorrência. Depois, você vai ter a equação característica. Depois, você vai obter o polinômio associado. Depois, você vai obter as raízes desse polinômio. Depois, você vai fazer essa combinação linear das potências das raízes desse polinômio. Isso é a sua solução da relação de recorrência. Tá? Que é justamente o que é essa combinação linear aí. O que a gente não sabe é quem é esse K1, quem é esse K2. Quem são esses valores aí? A gente vai obter já já. Mas a gente vai obter o valor dessas K1 e K2 baseado justamente no que a gente tem da base da recursividade. Isso também é chamado do princípio da superposição. A superposição é muito utilizada, por exemplo, na computação quântica. Vocês já estudaram computação quântica? Eu não. Os bits, Ainda não, professor. os bits na computação quântica, você não tem um bit somente tendo 0 ou tendo 1. Um bit quântico, ele tem a superposição de estados 0 e 1. Essa superposição de estados 0 e 1 significa, na verdade, que você tem uma amplitude dele estar em 0, uma amplitude associada a ele estar em 1. Ou seja, ele tem essa combinação linear das possíveis posições serem 0 ou 1. Isso vai implicar você ter posições quaisquer no seu plano, por exemplo, R2. Ou você pode até generalizar para outras dimensões aí. Tá? Mas só para falar que combinação linear, na verdade, é a mecânica matemática que a gente tem em computação quântica para falar de bits quânticos, por exemplo. Tá? Bom, mas aqui, veja, eu estou trabalhando num caso em que o polinômio que você estudou era de grau 2, tinham 2 raízes, mas pode ser simplesmente generalizado quando for um polinômio de grau D. Essas combinações lineares das D raízes vão implicar na sua solução também. Tá? Esse teorema em que eu especificamente falei sobre um polinômio que tem 2 raízes, eu posso estender se o polinômio tiver mais do que 2 raízes. Se tiverem D raízes, você também vai ter a sua solução baseada na combinação linear das potências dessas D raízes. Beleza? Então, vamos voltar
ao caso lá das sequências de Fibonacci. Bom, o α1 elevado a n e o α2 elevado a n são soluções. Então, você tem que a combinação linear também é. Acabou a sua... Você já obteve a sua fórmula fechada agora, então, da relação de recorrência? Você já obteve? A resposta é não. Não obteve, porque você não tem ainda esse K1, não tem esse K2. Então, o que você tem que fazer agora? Então, é baseado nas condições iniciais, ou seja, na base da sua recursividade, que você tem que saber quais são os valores de K1 e de K2. Aí que está a base. É em relação à base que você já sabe de antemão, você vai conseguir encontrar os valores de K1 e os valores de K2, ou seja, os valores de todos os seus coeficientes que vão aparecer na sua combinação linear. Então, por exemplo, vamos aqui direto a esse exemplo, né? F0 é igual a 0, certo? F0 é igual a 0 é K1 que multiplica a raiz que a gente encontrou elevada a 0 mais o K2 que multiplica a raiz que a gente encontrou elevada a 0, a outra raiz, né? Elevada a 0. Isso daqui, na verdade, é qualquer coisa elevada a 0 é diferente de 0, isso aqui é 1, isso aqui também é igual a 1. Então, 0 é igual a K1 mais K2. Em relação à raiz F1 é igual a 1, você também tem a combinação linear, sendo que para quando n é igual a 1, porque é o n que você está tomando. Então, é isso aqui que eu tinha colocado, né? F de n é K1, que multiplica alfa elevado a n, mais K2, que multiplica alfa 2 elevado a n. Certo? Então, F1 é K1, alfa 1 elevado a 1, mais K2, alfa 2 elevado a 1. Bom, então o que a gente tem? Tem um sistema. Então, a gente tem um sistema de quantas equações? De equações. É exatamente o número da base que a gente tem de equações. E quantas variáveis? De variáveis. Certo? Porque é justamente o que vai associar as variáveis, no caso o K1 e o K2, o número de raízes que você vai encontrar daquele polinômio, que é de grau 2, que é justamente o número de base. Então, é simples isso. É resolver o sistema, só. Então, você tem que, resolvendo o sistema, 0 é igual a K1 mais K2, e você tem que 1 é igual a essa conta aqui. K1, 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais K2, 1 menos raiz de 5 sobre 2. É resolver esse sistema aqui. Beleza? Então, você vê que K1 é menos K2, certo? Por conta disso que está aqui. Então, onde tem K1, você substitui por menos K2. Você resolve as contas, você vai ver que K1 vai ser 1 sobre raiz de 5 e K2 vai ser menos 1 sobre raiz de 5. Beleza? Vocês conseguem obter essas contas, gente? Por conta própria? Sim? Até grau 2 está tranquilo. Agora começar grau 3, aí... Vamos lá. Não. Aqui a dificuldade nem é em relação à quantidade de graus, nem é em relação aos graus, a quantidade de graus. Mas aqui talvez seja por conta da raiz de 5 e tal, de cortar para lá, cortar para cá. Mas você vai ver que vai chegar nessa conta aqui, tá? Vamos ver outros casos aqui agora. Beleza? Posso avançar? Vê que uma vez que você tem o valor de K1 e você tem o valor de K2, você tem a sua relação de recorrência resolvida. Você tem, então, a sua fórmula fechada, obtida. Beleza? Tá? Vamos trabalhar melhor essas coisas aqui. Porque o que eu fiz aqui até agora foi resolver relação de recorrência homogênea. E mais, o que eu estou fazendo
é obtendo essa resposta baseado nas raízes do polinômio associado à equação característica serem raízes distintas. Mas e se tiverem raízes iguais? Tá? Vamos falar melhor sobre isso aqui. Mas vamos aplicar aqui o método, tá? Que é esse. Bom, se você tem uma equação de recorrência, uma relação de recorrência é linear e ela é homogênea. O que você vai fazer? Vai escrever a equação característica associada. Beleza? Transformar naquele alfa elevado a n lá, associado aos demais. Beleza? Bom, se a equação característica tem d raízes distintas, que foi o que a gente acabou de olhar no exemplo, tem duas raízes distintas lá, de sequência de Fibonacci, né? Um era 1 mais raiz de 5 sobre 2, e o outro era 1 menos raiz de 5 sobre 2. Né? Então, se tem d raízes distintas, o que você vai fazer? Você vai escrever a combinação linear das potências dessas raízes obtidas. Tá claro? É isso que a gente fez até agora. Tá? Bom, mas se não forem distintas? Ou seja, se você estiver... A gente vai olhar exemplo que tem isso. Se você estiver olhando uma equação, um polinômio de grau D, e você tem raízes ali que são iguais, concordam que isso é possível? Você encontrar as raízes aí, as raízes dão o mesmo valor? Por exemplo, alguém sabe dar um exemplo? X ao quadrado? X ao quadrado é um exemplo. Você tem duas raízes aí associadas, né? Ou se você tem... mas aí você só tem zero, tá? Eu não quero considerar o caso em que as únicas raízes são zero. E a gente já acabou de falar ali que o alfa não é igual a zero. Mas, enfim, se for alguma coisa assim, n ou x, né? Eu vou usar o x. X ou alfa, eu estou usando alfa, né? Alfa menos 2 ao quadrado. Quem são as raízes desse polinômio? Concorda que a gente pode escrever isso aqui como alfa ao quadrado menos 4 alfa mais 4? Se isso daqui for o polinômio associado, concordam que você vai ter duas raízes, uma raiz vai ser 2, outra raiz também vai ser 2? Sim? Isso daqui é a mesma coisa que alfa menos 2, que multiplica alfa menos 2. Quem são os dois valores possíveis para alfa que façam com que essa conta seja igual a zero? Só pode ser o alfa igual a 2. Porque ou isso daqui é igual a zero, e para isso aqui ser igual a zero, então o alfa tem que ser 2. Ou isso aqui tem que ser igual a zero. Para isso aqui ser igual a zero, o alfa que está aqui tem que ser igual a 2. Perdão, 2. Isso aqui tem que ser igual a 2 para que isso tudo seja igual a zero. Aqui também, o alfa tem que ser igual a 2 para que isso tudo aqui seja igual a zero. Beleza? É um exemplo. E aí, o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, a gente diz que, por exemplo, aqui é o grau 2, né? Alfa menos 2 aqui está ao quadrado, né? Então, tem duas raízes aí iguais a 2. Então, a gente diz que essa raiz tem multiplicidade 2. Tá? Então, esse é um caso aqui. Tá? Então, se R é uma raiz, ali nesse exemplo que eu acabei de falar, você tem 2 é uma raiz. O que é uma raiz? É o valor que esse alfa vai assumir de modo que essa equação seja igual a zero. Tá? Então, o 2 é uma raiz aqui. Mas ela tem contribuição de duas, né? Tem duas raízes igual a 2 aí. As duas raízes são iguais a 2. Então, ela tem multiplicidade 2. Tá? Na combinação linear, então você tem que associar dois termos para essas duas raízes. Então, você tem como solução
em relação a essa raiz, tanto a raiz elevado a n, então o que seria 2 aqui nesse exemplo seria 2 elevado a n, mas também n que multiplica 2 elevado a n. Se tem duas multiplicidades, se a multiplicidade é 2, você tem que usar dois termos para isso. Se a multiplicidade é 3, então você tem que usar 3 termos para isso. E assim vai. Entenderam? A gente vai ver um exemplo que vai tratar melhor isso. Mas a multiplicidade de cada raiz vai fazer efeito na solução da sua combinação linear das potências dessas raízes. Entenderam o que eu falei? Cada raiz aqui associa a sua potência n multiplicada a uma constante. Mas aqui são raízes distintas, que vai continuar acontecendo. Mas se você tem, além de raízes distintas, por exemplo, vai ter um exemplo que vai parecer isso mais claro. Alfa menos, vou botar menos 3, tá? Alfa menos 3 ao quadrado, que multiplica alfa menos 4. Quais são as raízes desse polinômio? Ou seja, quais são os valores de alfa que fazem com que essa conta toda aqui seja igual a 0? 3 e 4. 4, ok. Então, um alfa aí é igual ao 4. Alfa 1 igual a 4. 3, tudo bem. 3, tudo bem, porque aqui, ó. Mas o 3, ele aparece duas vezes. Isso aqui, na verdade, ele associa a alfa menos 3, que multiplica alfa menos 3, que multiplica alfa menos 4. Ou seja, tem 3 possíveis valores que faz com que essa conta seja igual a 0. É porque daqui veio 0, ou daqui veio 0, ou daqui veio 0. Então, tem 3 raízes. Uma raiz é o alfa 1 igual a 4, por exemplo, o alfa 2 igual a 3 associado a isso aqui, e mais um outro cara, que é o alfa 3 igual a 3. Então, essa raiz tem multiplicidade 2. Como é que a gente tem que escrever a combinação linear dessas raízes? Da seguinte forma. Bom, K1, que multiplica 4 elevado a n, porque é isso que eu botei aqui em cima, mais K2. Está vendo que aqui tem multiplicidade 2 essa raiz? Então, vai aparecer dois termos associados a ele. Então, vai aparecer K2, que multiplica 3 elevado a n, mais K3, que multiplica n, que multiplica 3 elevado a n. Então, veja, isso que está aqui veio justamente disso que eu acabei de falar aqui. Isso que está aqui veio das raízes serem distintas. Essa soma é igual ao AN, tá? Beleza? Então, esse é o efeito quando você tem uma raiz de mais de 1, multiplicidade 1. Beleza? Bom, na solução da recorrência, a parte referente a essa raiz de multiplicidade n vai aparecer da forma que eu acabei de listar aqui, né? Então, você vai ter essa soma também desses valores associados a cada uma dessas potências aí associadas dessa raiz que tem multiplicidade em n. E você vai ter a soma das duas coisas aqui. Isso é a expressão geral. Você ainda tem que obter depois o quê? Baseado na base da sua recursividade, quem são os valores dessas constantes aqui, K1, K2, esses camaradinhas aqui que aparecem. Essa é a técnica de solução de relação de recorrência por meio das raízes características quando a relação de recorrência for homogênea. Vamos trabalhar isso aqui nos exemplos. Então, tem alguns exemplos aqui para a gente fazer, tá? Vamos lá.
Isso não acaba. Por quê? Depois disso que eu estou fazendo aqui, que foi o que eu expliquei, para resolver relação de recorrência homogênea, a gente tem que ver o caso não homogêneo. Então, depois desses exemplos aqui, a gente ainda vai trabalhar e ver como é que encontra a solução da relação de recorrência que é não homogênea. Beleza? Mas vamos chegar lá. Essa daqui é a relação de recorrência. O que a gente tem que fazer? Pegar a equação característica, né? A equação... Vocês enxergam bem quando eu escrevo aqui? Enxergam, né? Que eu vou usar bastante aqui. Tudo bem? Eu escrever Sim. por aqui, nesse quadro escuro? Sim. Tá. Então, alfa elevado a n é igual a alfa elevado a n menos 1 mais 2 que multiplica alfa elevado a n menos 2. Beleza? O que eu faço? Divido todo mundo por alfa elevado a n menos 2. O que você vai ter aqui, então? Alfa ao quadrado. Beleza? E tudo bem do alfa ao quadrado aqui? Alfa elevado a n dividido a alfa elevado a n menos 2. Repito a base que é alfa, subtrai os expoentes. N menos n menos 2 dá justamente 2. Beleza? Aqui, alfa elevado a n menos 1 dividido por alfa elevado a n menos 2 vai dar alfa mais 2. Beleza? Então, o polinômio é justamente isso. Alfa ao quadrado menos alfa mais 2 elevado a 0. Opa, menos 2. Beleza? Isso aqui é um alfa, isso aqui é um alfa. Quem são as raízes desse polinômio de grau 2? Alguém sabe dizer? O 2 é 1. Então, quando esse que multiplica o grau 2, né, é igual a 1, ou seja, nessa equação do segundo grau aqui, o A, né, é A, N ao quadrado, mais N, mais B. 2 e 3 é, professor? Não, não é não. Então, é o seguinte, você quer saber quem são os dois valores, tá? Então, você vai ter alfa 1 e alfa 2, que são as raízes, de modo que o produto deles dê o menos 2 e a soma dê o simétrico ao menos 1, ou seja, o 1. Menos 1 e 2. Ou seja, são os dois valores que fazem com que o produto deles, 2 vezes menos 1, é menos 2. E a soma deles, ou seja, 2 mais menos 1 é 1. É justamente o cara que está aqui, o trocado. Beleza? Essas são as raízes desse polinômio do segundo grau. Isso vem de conceitos que a gente entende lá de trás de matemática básica, tá? Beleza? Eu poderia jogar o Bhaskara aí, né, professor? Oi? Poderia jogar o Bhaskara aí, né? Pode também, pode. O jeito que você resolve, você que escolhe, tá? Então, você tem aqui as suas raízes. O que você tem que fazer agora? A combinação linear das potências dessas raízes. Tá legal? Então, a n vai ser o quê? K1, que multiplica a primeira raiz aí, elevado a n, mais K2, que multiplica 2, elevado a n. Beleza? Ok? O que a gente quer fazer agora? A gente quer obter o valor de K1 e K2. Tá? E agora o que a gente tem que fazer? É olhar a base. A gente sabe que A1 é igual a 1. Certo? Então, ó, A1 é igual a 1. Então, K1
que multiplica menos 1 elevado a 1, mais K2, que multiplica 2 elevado a 1. Beleza? Ok, gente? A2 é igual a 3, certo? Então, K1 que multiplica menos 1 elevado a 2, mais K2 que multiplica 2 elevado a 2. Então, o sistema que a gente tem aqui é qual? Um é igual a menos K1 mais 2 K2. 3 é igual a menos 1 ao quadrado, 1, né? Então, K1 mais 4 K2. É com isso que a gente quer saber quem é K1, quem é K2, tá? Como é que a gente resolve essa conta? Pode somar, né, as duas equações e tudo mais. Então, você vai ter que 4, somando aqui 1 com 3, né? Menos K1, somando K1, vai dar 0, né? E aqui 6 K2. 4 mais 2, 6, né? Divide todo mundo por 2. Então, você tem que K2 é igual a 2 sobre 3. Beleza? Esse é o valor de K2. Tá? A gente quer saber quem agora? O valor de K1. Só substituir aqui, né? Por exemplo. Então, 1 é igual a menos K1 mais 2 que multiplica 2 sobre 3. Então, passa ali para o outro lado, né? K1 é igual a 4 sobre 3 menos 1. Então, K1 é igual a 4 menos 3, 1 sobre 3. Beleza? Então, com isso, você tem o valor de K1 e você tem o valor de K2. Ou seja, então, a sua recursividade aqui, a sua fórmula fechada, né? É AN igual a K1, que multiplica isso daqui. Então, é menos 1 elevado a N sobre 3, mais 2 sobre 3, que multiplica 2 elevado a N. Você pode até melhorar aqui, né? 2 que multiplica 2 elevado a N é 2 que é elevado a N mais 1. Beleza? Veja que aqui é sua fórmula fechada. Não tem nada recursivo que aparece aqui, né? Para obter o valor de AN, você não precisa saber que é AN menos 1, AN menos 2, nem nada. Só substituir aí. Tranquilo? Entenderam, gente? Tranquilo. Meu intuito não é provar, apesar de não ser algo difícil de se provar, que realmente isso é um método que resolve a relação de recorrência, porque isso é matéria de outros cursos até. Eu estou ensinando um método de resolução de relação de recorrência, que você consegue enxergar com substituições, não são coisas tão complicadas de se fazer, tá? O meu intuito aqui é mais ensinar o método, a gente aplicar o método e ir para frente com o curso, tá? Na aula que vem, a gente vai ver um outro jeito de escrever uma solução de equação de recorrência, sendo que utilizando a notação O. Utilizando a notação O e o tipo de relação de recorrência é um pouquinho diferente desse que está aqui, desse que a gente apresenta aqui, tá? Tá claro? Vou passar adiante para o próximo exemplo, que é esse. Olha só, aqui já tem até a solução dele. Porque, olha só, considere a relação de recorrência cuja equação característica segue essa forma aqui. Tá legal? Ou seja, existia uma relação de recorrência, sei lá, similar a essa daqui,
escrevi sua equação característica e obtive o polinômio associado, que é esse daqui. Quem são as raízes desses polinômios aqui, desse polinômio que está aqui? Eu fiz o exemplo ali atrás, no slide anterior. Beleza? Então, aqui você tem o R1, que contribui 2 vezes, ou seja, tem multiplicidade 2. Então, é como se o alfa1 é o R1, alfa2 é o R1. Alfa3 é o R2. Alfa4 é o R3. Alfa5 é o R3. Alfa6 é o R3. Beleza? Que você tem aí 6 raízes desse polinômio. 2 para cá, 1 para cá, 3 para cá. Beleza? Você tem 6 raízes desse polinômio. Você tem uma raiz com multiplicidade 2, você tem uma raiz com multiplicidade 1, você tem uma raiz com multiplicidade 3. Que é isso que eu coloquei aqui. Para você encontrar a fórmula fechada, é necessário também você ter a base. Então, era necessário você saber quem é o termo, o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, mas não foi dado aqui. Então, por isso que a solução acaba aqui. Por quê? Olha só, R1 tem multiplicidade 2. Então, você tem 2 termos associados ao R1. É o K1 que multiplica R1 elevado a N, é o K2 que multiplica N vezes K1 elevado a N. O R2 tem multiplicidade 1. Então, é o K3 que multiplica R2 elevado a N. O R3 tem multiplicidade 3. Então, você vai ter os 3 termos associados a essas raízes. É o K4 que multiplica R3 elevado a N, é o K5 que multiplica N vezes R3 elevado a N, e a mesma coisa para o K6 lá, K6 que multiplica N ao quadrado vezes R3 elevado a N. Beleza? Acabou aqui. Tem mais nada para fazer. Tá legal? Não tem mais nada para fazer porque você não sabe quem é a base. Fala, Paulo. Aí se tivesse as 6 bases, aí eu conseguiria achar os casos, né? Seria isso. Aí você conseguiria. Aí você teria que escrever o sistema de equações, e nesse sistema de equações, em detrimento, o número de equações seria exatamente o número de termos que você tem que encontrar, né? Aí você ia conseguir resolver. Beleza? Ok. Beleza, então vamos continuar. Essa é a equação aqui de recorrência. Bem parecido com o que a gente veio fazendo, né? Nesse primeiro exemplo, por exemplo. Né? O que a gente tem que fazer? Me digam aí o que eu tenho que fazer. Qual é o passo a passo? Vou achar a equação característica. Isso, achar a equação característica, né? Que é alfa n menos 4 alfa n menos 1 mais 4 alfa n menos 2. Né? Isso aqui igual a 0. Tá? Não acaba aí, você tem que dividir todo mundo por esse menor termo aí, né? Alfa elevado a n menos 2. Então, você vai ter alfa ao quadrado menos 4 alfa mais 4. Isso é igual a 0. Beleza? Quais são as raízes desse polinômio? Lembra que a gente usou ali atrás? São 2 valores em que o produto dê 4 e a soma dê 4. 2 e 2. Múltiplo de 2. Né? Ou seja, é isso aqui. Certo? Então, veja, o que você tem? Produto notável até, né? Quadrado do primeiro, menos, no caso, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, essas são as 2 raízes.
acabou a história, porque você já sabe quem são as raízes, o que você tem que fazer agora? Escrever a combinação linear. Então, AN é K1, que multiplica o quê? 2 elevado a N, porque você tem duas raízes, né, que eu estava falando. Alfa 1 é igual a 2, alfa 2 também é igual a 2. Mais K2, que multiplica N elevado a 2 elevado a N. Beleza? Tá claro? Isso daqui é a essência da sua fórmula fechada. O que falta é você saber quem é K1, quem é K2. Tá claro, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Falem aí, por favor. Sim? Tá bom. Então, o que você tem que fazer é em relação à base, você tem que obter essa resposta, né? Então, a zero, o n é igual a zero, né? Então, é 5 sobre 2, que multiplica K1, que multiplica 2 elevado a zero, mais K2, que multiplica n, que no caso é zero, vezes 2 elevado a zero. Quanto é que dá essa conta? Isso aqui já vai dar zero, que tem um zero multiplicando, né? Isso aqui vai dar K1, então, é igual a 5 sobre 2. A1 é 8, então 8 é igual a K1, que é 5 sobre 2, a gente acabou de obter o K1, né? 5 sobre 2, que multiplica 2 elevado a 1, mais K2, n é igual a 1, né? Então, que multiplica 1, que multiplica 2 elevado a 1. Pode falar, Pablo. Professor, acho que você está pegando o exemplo errado. Por quê? Usar 0 e A1, não. Não é lá de cima? Aqui, ó. A0. A0 é 5 sobre 2. Pensei que era do A0. exemplo 1, que estava lá em cima. Não, estou fazendo aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Isso daqui foi a solução, foi a combinação linear da solução do polinômio associado a essa expressão. Tá? Encontrei essa combinação linear. Agora tem que encontrar quem é K1 e quem é K2. Esse K1 e esse K2 dependem da base. A base quem é? A0. Então, n é igual a 0 aqui. É 5 sobre 2. Então, n é igual a 0. Onde tinha n, botei 0. E eu obtive K1. Entendeu? Agora, em relação ao A1. Então, A0. A0 é o quê? É K1 que multiplica 2 elevado. No caso, n é igual a 0, né? Então, 2 elevado a 0, por isso que aqui ficou 0. Mais K2 que multiplica n, que é 0. 0 vezes 2 elevado a 0. Então, aqui ficou 0. Então, K1, 2 elevado a 0 é 1. Então, K1 é igual a 5 sobre 2. Por isso. Entendeu? Pablo? Entendi, professor. Confundi só. Estava olhando Tá. para o exemplo de cima. Beleza. Aí, quanto é que vai dar esse K2 aqui? Isso aqui vai cortar com isso ali, né? Aí, aqui vai passar para o outro lado, vai ficar 3. Então, K2 vai ser 3 sobre 2. Temos K1, temos K2, só substituir ali, está feita a sua conta. Beleza? Posso passar adiante? Ai, minhas costas. Ok? A gente está buscando a fórmula fechada da relação de ocorrência, Camilo. A gente não está buscando a relação de ocorrência.
A relação de recorrência foi o objetivo da aula passada. É resolver um problema de modo recursivo. Para inúmeros problemas, a gente vai usar a recorrência como jeito de obter a solução. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai falar sobre teorema mestre, a gente vai encontrar melhor o motivo disso tudo, porque quando a gente estiver falando na aula que vem, e depois na outra aula, é o método da técnica de divisão e conquista. Divisão e conquista vai associar para a gente recursividade. Então, a solução por meio recursivo, que é o que a gente está trabalhando aqui, é o que a gente vai conseguir fazer mais à frente quando estiver pensando nesse método aí. Fala, Roberto. Professor, sempre esses termos estão relacionados a um termo anterior, né? A recursividade, sim. Mas nunca é possível fazer para um termo posterior, né? Esse tipo de dependência. Tipo, Não. AN mais 1, por exemplo. Assim, não é possível. O AN depender do seu sucessor, não. É sempre o contrário. É sempre do seu antecessor. Tá? Certo. Beleza. Então, a gente já sabe fazer, a gente já sabe resolver essa técnica, sendo que, veja, desde o início eu estou falando, é para o caso homogêneo, para o caso homogêneo, para o caso homogêneo. Então, vamos para outro caso agora, que é o caso não homogêneo. Tá? Tem ainda meia hora para terminar a aula, e eu vou introduzir algo novo, que, na verdade, não tem muita coisa nova. Na verdade, aqui é utilizar tudo que a gente já fez antes para cá de novo. Sendo que aqui a gente vai separar em duas etapas. É justamente nessa etapa daqui, que é o que a gente já sabe fazer, é resolver a conta quando se enquadra desse jeito, ou seja, desprezando esse f de n, quando f de n é igual a zero, e depois analisando a recursividade associada ao seu f de n. Então, a gente vai separar nessas duas etapas. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o passo a passo é esse. Primeiro de tudo, você vai substituir esse seu f de n, porque a gente está olhando um caso que é não homogêneo. O caso não homogêneo tem valor aqui. O f de n tem algum valor, não é zero. Tá? Então, inicialmente, a gente vai ter a solução homogênea. Então, inicialmente, a gente vai ter uma solução dessa recursividade pensando como se isso daqui fosse igual a zero. Sendo que a gente não vai obter as soluções iniciais, ou seja, a gente não vai obter as constantes associadas ainda, porque isso vai depender do que está aqui. Mas a gente vai encontrar a equação característica, vai encontrar a solução lá as raízes do polinômio, e a gente vai ter a combinação linear, sendo que as constantes, aquele K1, K2, assim por diante, a gente não vai mexer neles nesse momento. Essa solução parcial é o que a gente chama de solução homogênea. Tá? Depois, a gente vai olhar para o f de n que a gente tem e vai dar um palpite para essa solução, que eu vou explicar já já como é que é esse palpite. Tá? Nesse palpite, na verdade, seria você escrever a solução da sua recursividade em relação a esse f de n, pensando como seria essas somas de vários f de n aparecendo. Tipo, f de n mais f de n menos 1 mais f de n menos 2, como deve ser essa soma? É isso que vai ser a resposta desse seu palpite, mais ou menos. Tá? Ainda assim, a gente não vai tratar tão bem as condições iniciais associadas aí. Isso a gente chama de solução particular, ou seja, a solução associada a somente esse seu f de n. A gente chama de solução particular. Tá? Bom, depois, o que a gente vai fazer? Vai somar a solução homogênea que você obteve com a solução particular que você acabou de obter. Com essa soma aí, você vai ser capaz de, agora sim,
obter as suas constantes, tá? Então, é com ela que você vai conseguir obter as suas constantes associadas a justamente a base da sua recursividade. Beleza? Entendeu? Beleza? Bom, vamos para o exemplo. E aí no exemplo vai ficar mais claro como se enquadra esse palpite aí. Bom, veja, é um caso não homogêneo, né? Essa aqui é uma relação de ocorrência não homogênea porque você tem esse valor aqui que não é zero. Tá. Bom, então vamos ainda olhar melhor como é esse palpite. Por quê? A solução homogênea a gente já sabe calcular. Como é que seria a solução homogênea para isso que está aqui? A solução homogênea eu vou chamar de AN é igual a 4 a N menos 1, certo? Como é que é a equação aqui? É alfa elevado a N menos 4 elevado a alfa, 4 vezes alfa elevado a N menos 1 elevado a menos 0, né? Divido todo mundo por alfa elevado a N menos 1, então fica... Deixa eu usar aqui o espaço melhor. Então, como é que fica aqui? Alfa menos 4 elevado a 0. Então, fica alfa igual a 4. Então, como é que é a solução homogênea? A solução homogênea a gente escreve como AN é igual a K1, que multiplica 4 elevado a N. Beleza? Isso foi o que a gente acabou de fazer exatamente como a gente fez antes. O que importa agora é como a gente vai conseguir a solução para isso daqui. Tá? Então, é o seguinte. A regra é... Bom, como é que você vai chutar? Você vai chutar, então, como solução uma função de mesmo grau da que foi apresentada aqui. Por exemplo, se a função for um n ao quadrado, a sua solução particular vai ser uma função de segundo grau. Então, vai ser a que multiplica n ao quadrado mais bn mais c. Tá? Se for, por exemplo, 2 elevado a n, esse seu f de n, de modo geral, o seu palpite para a solução particular é c vezes 2 elevado a n. Beleza? Se for algo exponencial, você chuta como solução particular uma função exponencial da mesma ordem de grandeza aí. É esse o seu palpite. Se é um polinômio, você chuta num polinômio de mesmo grau. Aqui, por exemplo, n ao quadrado é um polinômio de grau 2. Então, você chuta como solução também um polinômio de grau 2 e vê como é que vai ser. Será que você vai ser capaz de obter os valores de A, B e C, ou esse C aqui? É isso que vai ter que ver se você consegue. Se você não consegue, baseado no seu palpite, então você vai tentar como solução um polinômio de grau maior, ou uma função de grau maior. Vamos ver os exemplos para isso. Que esse está aqui. Se o palpite não conseguir obter os valores das constantes da solução particular, então você vai tentar a solução com um grau acima. Tá? Então, vamos voltar para cá, né, que eu não fiz. Deixa eu terminar aqui. O que eu fiz até agora foi obter a sua solução homogênea. Certo? Beleza? Como solução particular, eu vou seguir o que eu escrevi aqui, né? Então, eu vou tentar como palpite esse AN, como sendo a solução particular, uma função de mesmo grau que está aqui. Ou seja, eu vou colocar uma constante que multiplica essa função aqui. Então, para mim, é isso. Tá?
O meu palpite é que a solução particular é C que multiplica 3 elevado a N. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora é o que vocês vão fazer sempre, tá? Uma vez que você estabeleceu o seu palpite da sua solução particular, você vai substituir esse valor na sua recursividade. Bom, a gente não viu que AN da recursividade que a gente tem não é igual a 4 que multiplica AN menos 1 mais 3 elevado a N? Não é isso que a gente viu? Não é isso que a gente tem na recursividade? Mas eu estou dizendo que a solução particular é AN que multiplica, que é igual a C que multiplica 3 elevado a N. Ou seja, tá vendo que o AN está aqui, a N está aqui? E aqui também está em função de N? Então, vou escrever tudo em função da minha solução particular. É daí que eu vou tentar extrair qual é o valor de C. Porque, olha só, a N é C que multiplica 3 elevado a N, igual a 4 que multiplica a N menos 2. A N menos 1, perdão. A N menos 1 é C que multiplica 3 elevado a N menos 1, mais 3 elevado a N. Beleza? O que eu quero saber agora, qual é o valor de C. É isso que eu quero obter. Será que eu consigo, com isso, obter o valor de C? É o que você vai tentar. Se conseguiu, show de bola. Se não conseguiu, vai tentar como solução uma ordem maior, tipo C que multiplica 3 elevado a N mais 1. Como a gente vai saber se encontrou a solução? É possível com isso obter o valor do C ou não? Então, vamos ver. Tem 3 elevado a N aqui, tem 3 elevado a N aqui, tem 3 elevado a N menos 1 nesse termo, né? Então, divido todo mundo por 3 elevado a N menos 1. Beleza? Então, como é que você vai ficar? Você vai ficar com C, que multiplica 3, C vezes 3, igual a 4C mais 3. Tá certo isso? Beleza? Então, C3, né? 3C, a mesma coisa, né? Passa para um lado, passa para o outro lado e tudo mais. Você vai concluir que C é igual a menos 3. Tá certo isso? Beleza? Esse é o valor de C. Então, vê que, pelo seu palpite, você foi capaz de chegar numa constante dessa solução particular. Não acabou o seu problema, porque você tem a solução homogênea e você tem sua solução particular. A sua solução, o seu AN, é justamente a solução homogênea somada à solução particular. Então, você vai pegar e vai pôr K1, que multiplica K4 elevado a N, mais a solução particular. A solução particular é o quê? É C que multiplica 3 elevado a N. C é menos 3, né? Então, é menos 1 que multiplica 3, que multiplica 3 elevado a N. Ou seja, a N é igual a 4 elevado a N, que multiplica K1, menos 3 elevado a N mais 1. Certo? Acabou aqui, porque olha só, você já tem a sua expressão, só falta saber agora quem é o valor de K1. E para isso você tem a sua base. Agora você vai usar a sua base para obter o valor desse cara aqui. Então, A1 é igual a 1, que é igual a 4 elevado a 1, que multiplica K1, menos 3 elevado a 1 mais 1 elevado a 2. Então, 4K1 é igual, aqui ó, é menos 9, passa para o outro lado, né? Mais 1 vai dar 10, né? Tá certo isso? Vai dar 10. Então aqui você tem K1
divide aqui, né, por 2 todo mundo. Então, você tem 5 sobre 2. Beleza? Esse é o valor de K1. Então, a sua fórmula fechada é AN é igual a isso que está aqui. K1 é 5 sobre 2, que multiplica 4 elevado a N, mais, no caso aqui é menos, né? Que é esse menos 1 aí, menos 3 elevado a N mais 1. Acabou. Essa é a fórmula fechada. Tá legal? Beleza? Alguma pergunta, gente? Beleza. Oi? Só falei Fala aí, beleza, quer falar? professor. Oi? Não entendi, desculpa. Beleza, só falei beleza mesmo, tá Tá, bom. tá. Tá tranquilo. Tá, deixa eu ver uma aguinha. Aliás, um café. O que vocês estão achando, gente? Professor, Isso aí, Camilo. eu tô Isso aí. acompanhando a medida do possível. Eu confesso que eu estou um pouco perdido aqui, mas eu estou procurando acompanhar. Mas qualquer coisa eu olho a aula depois melhor. Olha a aula depois, tá? Isso aí. Ô, Camilo, sobre sua pergunta, assim, desde que seja escrito dessa forma a sua recursividade, tá? A gente vai ver na aula que vem, por exemplo, que tem recorrências que você escreve assim, ó. Tn é igual a 1A, que é uma constante, tá? Que multiplica Tn sobre B mais alguma coisa. Mais um f de n, por exemplo. Tá? E você pode também até simplificar isso e escrever n elevado a d. Tá? Isso é algo recursivo. Pera, deixa eu escrever assim, para ficar mais claro. Isso. Então, se você tem uma expressão que é dessa forma, esse método que eu ensinei hoje não resolve. Esse método que eu falei hoje não se enquadra, né, nessa estrutura aqui. Entendeu? Então, aí eu vou ensinar o método do teorema mestre na aula que vem. Tá? Esse método das raízes características resolvem quando a recorrência tem aquele formato ali. Tá? Tem aquele formato que eu apresentei no primeiro slide. Tá? São todas as que eu estou fazendo aqui. Beleza? Isso sim, Roberto, tem coisas comuns com outros cursos em matemática. Uhum. Então, vamos lá. Essa recursividade aqui, de novo, a gente vai separar em dois lados, né? É a parte homogênea e é a parte particular, né? Indo para a parte homogênea, qual é a solução? Solução homogênea, alfa elevado a n menos 4 elevado a alfa, 4 vezes alfa elevado a n menos 1, mais 4 vezes alfa elevado a n menos 2, igual a zero. Divido todo mundo por alfa elevado a n menos 2, alfa quadrado, mais 4 alfa, mais 4, igual a zero. A gente já resolveu isso ali atrás. Isso aqui é alfa menos 2 ao quadrado elevado a n. Ou seja, a solução homogênea, ela é
K1 e multiplica 2 elevado a N mais K2 vezes N, que multiplica 2 elevado a N. Tá? Isso daqui é a solução homogênea. Beleza? Tá? Isso que eu estou fazendo é exatamente o que eu venho fazendo desde o início, né? Obter a solução homogênea, ignorando esse termo. Inicialmente, ignorei esse termo aqui. Tratei a ver, nem apareceu aqui. Tá? Agora que você vai olhar para ele, para obter a solução particular. A solução particular, veja, aqui é um polinômio agora, né? Você tem que ter um palpite de solução, uma função que vai ter a mesma ordem desse daqui. Não é N? Qual é o tipo de função que tem grau 1? É a linear. É uma função afim. Então, a N na solução particular é igual a A que multiplica N mais B. Beleza? Vê, é esse o meu palpite de solução particular, porque o f de N foi linear também. E qualquer expressão, qualquer equação linear é escrita dessa forma. O que a gente quer saber agora é se é possível obter A e B para essa expressão recursiva. Ok? Só rapidinho aqui, deixa eu responder a mensagem. E ver que isso daqui, o que a gente vai fazer agora é exatamente o que a gente fez no caso anterior. Que é fazer o quê? É escrever a recursividade em relação a essa expressão da solução particular. A N é isso daqui para mim agora. Tá? Então, tentar usar o espaço aqui, que é a solução homogênea. Eu vou deixar isso aqui separado para poder não esquecer. Onde é que ela está? Então, a N é isso daqui. Então, A que multiplica N mais B é igual a 4 que multiplica a N menos 1. Então, isso aqui é o quê? É A que multiplica N menos 1 mais B menos 4 que multiplica a N menos 2. A N menos 2 tem que entrar nessa regra. Então, é A que multiplica N menos 2 mais B mais N por conta desse N aqui. Agora você quer saber quem é A e quem é B. Tá? Então, vamos melhorar essas contas aqui. Então, A, N... não é A vezes N, tá? É uma constante vezes N. Não é uma função aí recursiva em relação a N, nada disso aqui não. É A vezes N. Quer saber quem é A e quem é B que satisfazem essa igualdade que eu botei. Então, vamos fazer a distributiva aqui e ver como é que fica, né? Olha só, 4 multiplica todo mundo aqui. Então, é 4 que multiplica A, N, menos 4A mais 4B. Menos 4A vezes N, mais 8A menos 4B mais N. Tá certo, gente? Estão compreendendo o que eu estou fazendo? Sim. Aqui tinha um B, né? Menos 4B mais N. Beleza. E agora, eu consigo melhor colocar NA
Pode ser, não tem problema não, tá? Para não confundir, né? Tipo, pensar que a N é um A subíndice N, né? Mas pode ser, se for melhor para você enxergar, pode ser, não tem problema não. Mas o que é interessante aqui, a gente vê que tem vários termos comuns que dão para cortar, né? Então, 4AN corta com isso daqui, né? Tem mais alguém que eu posso cortar aqui, ó? 4B com esse menos 4B. Ok? Esse daqui, com isso daqui, eu consigo resolver também, né? Então, fica o que aqui? Fica A que multiplica N mais B é igual a N mais 4A. Tá certo isso? Isso. Beleza. Então, olha só o que eu tenho. Tá vendo que tem alguma coisa multiplicando N aqui? Estão vendo? Estão vendo que tem alguma coisa multiplicando N aqui? Aqui tem A. Aqui quem está multiplicando N? 1. Ou seja, A tem que ser igual a 1. A igual a 1. Tá? E agora isso daqui? Com esse valor tem que ser exatamente esse valor que está aqui. Certo? Porque são duas igualdades aí. São dois termos. Esse termo tem um N, aqui tem um. Então, esse cara tem que ser igual a esse cara. Então, B Igual é a 4. igual a 4A. O A, eu acabei de ver que é igual a 1. Então, como o Roberto falou, B é igual a 4. Ou seja, conseguimos. Conseguimos, por meio dessa equação aqui, obter o valor de A, obter o valor de B. Então, o que você tem que fazer agora? Obtemos o valor de A, obtemos o valor de B, dessa solução particular aqui, né? Tenho que somar a solução homogênea com a solução particular e ver quem é o valor de K1, quem é o valor de K2 em detrimento da base. Entenderam? Então, AN é igual a K1, que multiplica 2 elevado a N, mais K2, que multiplica N, que multiplica 2 elevado a N, mais a solução particular. A solução particular é AN, que no caso A é igual a 1, então é N, mais B. B é igual a 4. Com essa expressão, em relação à base, você substitui e vai ver quem é K1 e quem é K2. Entenderam? Bom, e ainda assim, o problema das ovais. Vê, o problema das ovais... Fala, Pablo. Volta ali rapidinho, professor. Se não achasse essa solução particular, eu teria que colocar A de N ao quadrado mais B de N mais C. Seria isso? Perfeitamente, isso aí. Tá. E é o que vai acontecer aqui. Ah, tá. Beleza. É o que vai acontecer aqui. Nesse caso do problema das ovais, você vê essa solução particular aqui, aliás, essa função de n, né, é linear, né? É um polinômio de grau 1. Então, a solução particular vai ser também algo linear, porque é o que a gente falou para fazer. O que a gente falou para fazer é tenta com o mesmo grau. Não dá, vai para um para cima. Tá? Então, o palpite é que a solução seja AN mais B. Porque isso daqui, 2 que multiplica N menos 1, na verdade é 2N menos 2. Tá? Então, esse é o seu palpite. Manter o mesmo grau. Então, a gente vai fazer isso e tentar obter o valor de A e B. Tá? Como é que a gente vai fazer?
Bom, primeiro de tudo, obter a solução homogênea, tá? Não vou fazer a solução homogênea aqui por conta do tempo, mas é bem diretão. Na verdade, deixa eu fazer. A solução homogênea é AN é igual a alfa N menos alfa N menos 1 igual a 0. Divido todo mundo por alfa elevado a N menos 1, então fica alfa menos 1 igual a 0, então alfa é igual a 1. O que a gente tem, então? A gente tem que a solução homogênea é igual a K1, que multiplica 1 elevado a N. Ou seja, a solução homogênea é igual a N, que é igual a K1. Isso é a solução homogênea. A solução particular, a gente assume que é isso daqui. Beleza? E aí a gente vai ter, substituindo na recursividade. Então a gente tem A que multiplica N mais B é igual a que multiplica N menos 1 mais B mais 2N menos 2. Certo? Então a gente tem AN mais B é igual a AN menos A mais B mais 2N menos 2. A gente consegue cortar alguma coisa com alguma outra coisa? O que a gente pode fazer aqui? É para cortar os B aí. Dá para trocar isso aqui, corta com isso daqui, né? Então... O AN também, né? Oi? O AN também. AN também, corta com esse cara daqui. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que A, passando isso aqui para o outro lado, né? É igual a 2N menos 2. Ou seja, N está aqui, né? Aqui tem N. A e B são constantes. O Alisson querendo entrar agora? Mas ele já estava aí, né? Professor, eu tô entrando com o celular que eu vou precisar fazer um negócio ali dentro de casa. Aí já. Tá. Mas já acabo em um minutinho aqui. Beleza. Então, A e B são constantes. Né? Aqui não está aparecendo N, né? Então, como é que vai ser isso? Então, o que é, na verdade, isso? É 0 vezes N que está aparecendo, né? Então, o que você está dizendo aqui? Você está dizendo que A é igual a menos 2 e você está dizendo que 0 é igual a 2. Está errado isso. Porque aqui não aparece nada em N. Entendeu? Não tem como você resolver essa conta, obtendo valores de A e B para satisfazer essa igualdade. Não tem. Então, foi errado esse seu palpite. Então, por isso, você tem que chutar como solução particular o de grau acima, como você estava falando aí, Paulo. Então, é A que multiplica N ao quadrado, mais B que multiplica N, mais C. É agora o seu novo palpite, você tem que obter exatamente como exemplo anterior, mas agora obter os valores de A, B e C. Entendeu? E aí vocês façam aí. Tá legal? Beleza. Show de bola? Alguma pergunta, gente? Não? Tá bom? Então é isso. Assistam aí a gravação, refaçam esses exercícios que eu estou fazendo aqui, tá? Obrigado, Pablo. Põe o nome de vocês. Eu tenho recebido como é que é? O log, então tenho recebido quem entra e qual horário que entra e tudo mais, eu tenho recebido. Mas põe aí ainda assim, tá? Põe o nome de vocês aí, por favor. Tá? Show. Então tá, gente. Alguém tem uma pergunta, algum comentário? A próxima aula é segunda, né? Então, até segunda, e segunda-feira a gente vê o Teorema Mestre, que na verdade, ó, a matéria tá correndo, tá, gente?
isso que eu estou vendo aqui hoje, na aula que vem, não vou mais falar sobre isso, eu vou dar continuidade. Então, entendam, façam os exercícios, vejam as recorrências que se enquadram na possibilidade de fazer esse exercício e apliquem aí, tá? Fala, Paulo. É só para saber da VO1, se vai ter, como é que vai ser. Vou postar hoje. Tá? Beleza. Vou postar isso hoje, não pode achar que eu vou dar um tempo para vocês fazerem aí. Beleza, Tá legal? obrigado. Valeu. Vou encerrar aqui então e aí Bom até a final de segunda-feira. semana, Bom final de pessoal. semana. Valeu, professor. Até Tchau. segunda. Bom final de semana. Professor, esse slide do senhor, ele é